Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do RH para você Cast, nosso ponto de encontro para falarmos sobre tudo que há de mais relevante para quem trabalha em recursos humanos. Portanto, se você é gestor de pessoas, ama RH, está estudando RH, se interessa pelos temas de gestão de pessoas, esse é o nosso ponto de encontro e a nossa comunidade. Por falar em comunidade, já fica aqui o recado para você fazer parte da nossa comunidade, da comunidade do RH para você nas redes sociais. A gente tem todas elas, Facebook, Instagram, tem canal no YouTube e tal. Mas, se eu tivesse que priorizar, digamos assim, eu falaria para você fazer parte da nossa comunidade, do nosso grupo, tanto lá no LinkedIn, tanto o grupo quanto a company page do RH para você seguir a gente, se conectar com a gente lá no LinkedIn, porque você vai também ter a possibilidade de se conectar com mais de outros, 140 mil profissionais de recursos humanos que estão trocando ideias e insights por lá no nosso grupo do RH para você. Portanto, fica o convite para a gente poder se conectar por lá, vai ser um grande barato. Eu adoro quando os ouvintes buscam conexão comigo lá no LinkedIn, a gente troca ideias de pauta, sugestões de pauta e tudo mais. Então fiquem à vontade para me contatar, se conectar comigo e também com o Bruno Piai, editor do RH para você, lá no LinkedIn. Episódio de hoje a gente vai falar case, um case da L'Oréal, a gente vai contar um pouquinho, aliás, bastante, a gente vai explorar bastante como funciona, na verdade, um programa que é absolutamente disruptivo, que já está na sua 32ª edição, que é o Brainstorm, uma baita competição global de inovação da L'Oréal, que já é uma empresa referência no mercado de beleza, e quem vai guiar a gente por essa jornada, mais uma vez, ela está participando pelo podcast pela segunda vez, na verdade. O último episódio, aliás, o primeiro episódio que a gente fez com ela foi dia 7 de agosto de 2023, num case muito legal sobre a L'Oréal, e agora a gente vai falar mais sobre o Brainstorm. Estou falando da Anne Jacobson. Anne, agradeço imensamente por você ter aceitado o nosso convite mais uma vez e participar com a gente do RH para você Cast. Obrigada a vocês pelo convite, segunda vez, talvez segunda vez de muitas vezes que a gente vai voltar aqui para falar um pouquinho da L'Oréal, de carreira, de cases como Brainstorm, que são muito legais, dá muito orgulho pra gente de vir pra cá falar e contar um pouquinho. E é isso, obrigada. Vamos lá. Imagina, a gente que agradece imensamente, baita privilégio contar com a sua participação. E tá aqui também comigo o Bruno Piai, jornalista, editor do RH pra você. Tudo bem, Bruninho? Oi, gente. Eu tava aqui pensando, nós temos mais de 180 episódios. E é muito habitual a gente terminar alguns episódios, principalmente dependendo do tema, quando é um assunto mais quente, um assunto mais complexo, fazendo um convite para o retorno, Poxa, esse assunto tão bom, tem tanta coisa, vamos falar de novo, Não deu tempo de falar nesses 30 minutos. E hoje, pela primeira vez, a gente tem o nosso retorno. A Anne é nossa primeira convidada que volta pela segunda vez aqui. Falamos e aconteceu. Eu quero acreditar também que se ela tá voltando, ela foi com a nossa cara. Então eu quero ter essa otimista que não deixou uma impressão tão ruim assim no primeiro episódio com ela. E Anne, que incrível ter você de novo aqui com a gente. Como o Daniel falou, L'Oréal, super referência, você também super referência, você que contou tanto da sua história na nossa primeira gravação, então é muito legal que você seja a primeira pessoa a estrear essa era aqui com a gente, a voltar aqui para o nosso podcast. Certeza que o papo vai ser de novo muito bom. Que bom, gente, não sabia, é privilégio, primeira vez que tem uma segunda vez e sou eu, ó. Exato. Muito legal. É isso aí, a gente tem. Já vamos para o nosso bate-papo, porque, como o Bruno falou, é bem possível que a gente precise de outros podcasts com a Anne Jacobson participando para a gente contar tudo o que a L'Oréal tem feito no campo da gestão de pessoas, em recursos humanos e tudo mais. E aí, como o nosso foco hoje é falar muito do Brainstorm, que é uma competição global voltada para a inovação, eu queria começar a nossa conversa, Anne, já te perguntando um pouquinho assim, de como
apesar dela já estar na 32ª edição, né, como surgiu essa iniciativa e como ela se conecta com digamos assim, as suas diretrizes, os seus desafios como Head de Talent Acquisition da companhia. Show, maravilha. Então, vou responder suas perguntas. Antes de responder, não sei se vale me autodescrever. Não sei se a gente tem essa... Pode, claro, fica à vontade. Então, tá bom. Eu sou uma mulher branca de mais ou menos 1,70 de altura, cabelos cacheados, olhos castanhos, e é isso. Então, vamos lá, vamos responder as perguntas. Como surgiu, né? Acho que essa foi a sua primeira pergunta. O Brandstorm é a maior competição, na verdade, por isso que tem esse peso todo, e a gente fala tanto não só como talent, mobiliza, eu acho que a empresa inteira e vários stakeholders dentro e fora, mas é a maior competição de inovação do grupo L'Oréal, ou seja, a maior competição de inovação global do grupo. E surgiu, como você falou, tem 32 anos, e a cada ano vai mudando um pouquinho a cara, mas sempre com a inovação no core, né, no cerne da questão ali do nosso projeto. E o programa vem evoluindo bastante. Eu acompanho há algum tempo, estou na L'Oréal há 11 anos, então acompanho um pouquinho do que é a evolução desse programa, e acho que a gente começou com uma veia de ser 100% realmente trazer cases legais, de inovação, que vão contar para o nosso negócio, que vão trazer um resultado legal, que vão ser implementados no futuro, ou então que a ideia principal pode nem ser implementada, mas que vai contribuir para uma outra ideia. E a gente vem evoluindo muito para um lugar de não só ter essas ideias e implementá-las e trazer resultados para o nosso negócio, mas de principalmente, cara, tá tendo tanta gente boa tá se inscrevendo, tantos talentos estão se inscrevendo, vamos usar essa rede para a gente também contratar talentos para a L'Oréal. E eu acho que isso foi uma sacada que demorou um tempo para a gente ter, mas que vem se fortalecendo muito de um ano para o outro, e agora se tornou até mais prioridade do que a própria, não vou botar mais, mas assim, talvez tenha o mesmo nível de importância do projeto Sim. em si, que olha as cabeças que estão por trás desses projetos, olha as mentes pensantes, brilhantes, de cabeças, né, fervilhando ideias que a gente pode trazer para junto e trazer para a L'Oréal, seja como jovem aprendiz, seja como estagiários, trainees, seja como funcionários efetivos, né, profissionais, por que não? Então, eu acho que quando você me pergunta como surgiu com essa grande ideia de mobilizar pessoas que tenham vontade, disponibilidade, criatividade, curiosidade para pensar em projetos voltados para a inovação, seja tecnologia ou não tecnologia também. Continua sendo isso, mas eu acho que vem evoluindo muito para esse lugar de e essa galera, o que a gente está fazendo com toda essa galera que, querendo ou não, já tem uma predisposição a curtir o métier e curtir um pouquinho do que é a L'Oréal. Fantástico. Bruninho? Anne, quando a gente está falando de um projeto, de uma iniciativa tão consolidada quanto essa, chama a atenção para a gente o número de edições, né? A gente está falando da 32ª edição, então é muito claro está tendo um retorno positivo tanto para a empresa quanto para quem está participando. E eu queria que você falasse um pouquinho desse retorno, o quanto que isso significa para vocês da L'Oréal, o quanto que vocês veem de benéfico em continuar seguindo com essa iniciativa. E como você tem 11 anos de empresa, né, já deve ter visto tantos cases bacanas aí passando por esse programa. Eu queria saber se você consegue compartilhar com a gente alguma ideia, alguma iniciativa ali que tenha te marcado, que você olhou e pensou, caramba, isso aqui é inacreditável, é fantástico. Tem algum assim que te pegou pela memória ao longo desse tempo? Legal. Então vamos por partes, né? Primeiro do que a gente vê como ganhos ou como benefícios. São muitos, eu acho que a gente como empresa, né, como L'Oréal Group no Brasil, a gente já tem uma força natural, mas talvez a gente não tenha o nível de alcance, né, que a gente tem com um programa como o Brandstorm, que a gente consegue conectar pessoas do Brasil inteiro. Como a L'Oréal Group no Brasil tem a sede no Rio de Janeiro, para contratar pessoas a gente acaba falando muito com pessoas candidatas do eixo Rio-São Paulo. E quando a gente tem um programa como o Brandstorm, que a gente abre as portas para qualquer pessoa do Brasil, inclusive se a pessoa desenvolveu um projeto legal, foi aprovado, desenvolveu, chegou entre os finalistas, a gente paga a passagem para apresentarem na sede no Rio de Janeiro. Então, isso abre muitas portas, eu acho que é para quebrar essas barreiras de eixo Rio-São Paulo e trazer reais
talentos que estão ali em outros lugares a serem explorados e descobertos para virem, né, participar da nossa casa, na nossa sede na L'Oréal. E eu acho que esse, para mim, já é um grande benefício, assim, de quebrar barreiras de alcance, do grande alcance que esse programa tem, para falar com toda a pluralidade do Brasil, para falar com toda, né, com o que é realmente esse mosaico brasileiro dentro do Brasil. Então, para mim, esse é o principal. E com isso vem muita diversidade também com o programa. Como a gente está falando com pessoas do Brasil inteiro, com isso como consequência, a gente tem perfis muito diversos, né, de classes sociais diferentes, contextos diferentes, etnias diferentes, raças... Então, assim, isso faz com que o programa e as pessoas que chegam até a gente seja um processo ainda mais rico. Porque com isso ainda tem muita diversidade. E diversidade também está muito ali na pauta principal, na agenda da L'Oréal. Então, para a gente é um super ganha-ganha. Conseguir falar com essa galera que está no Brasil inteiro, vem uma galera diversa, a gente consegue falar com essas pessoas, atrair essas pessoas, eles entram nos nossos programas de entrada, né, como eu falei, jovem aprendiz, estágio, trainee. Hoje a gente tem mais de 50% desses profissionais como profissionais que se autodeclaram como pretos e pardos, então pra gente isso é uma grande vitória, isso vem sendo construído a cada ano, né, de um ano após ano, e hoje a gente está num lugar que a gente se orgulha muito, mas a gente tem que continuar caminhando, e o Brandstorm vem como um grande aliado nesse processo de construção de pipeline de pessoas diversas. Então, eu acho que para mim esses são um dos grandes marcos e pontos positivos do programa. E se eu puder te trazer, você perguntou, a sua segunda pergunta foi, se eu não me engano, foi sobre uma inovação, alguma coisa legal que tenha me marcado. Tem projetos que ganharam e tem projetos que não ganharam, né? Então eu acho que eu vou tentar pensar nos projetos que ganharam, até para dar credibilidade para os grupos que foram adiante. Vou falar um que ganhou e vou falar um que não ganhou, mas que foi muito legal, que me marcou pra caramba. Então vou começar falando pelo que não ganhou, mas não ganhou por pouco. Pode ser que, né, que venha na próxima, vamos ver, continuo contando com a reaparição desse grupo. Mas foi uma ideia bem bacana, que foi focado na divisão de luxo. Era bem, na verdade tinha um pouquinho de luxo, mas também tava ali seletiva, estava ali muito no ambiente de prestígio, que a ideia era você conseguir pensar em memórias afetivas. A pessoa, o consumidor, o shopper, tinha memórias afetivas, dizia para a empresa um pouquinho, contava no storytelling o que era aquela memória afetiva, e também em questões de olfativas, né? O que aquela memória trazia em termos de memória olfativa. Então, essa memória eu estava no campo com a minha família na fazenda e sinto muito cheiro de eucalipto, com um pouquinho de hortelã, com um pouquinho... Então, vai falando, e aí, com base naquele storytelling que a pessoa vai te trazendo, aquele perfumista, digamos assim, vai fazendo uma fórmula para entregar a fragrância perfeita do que remete aquela pessoa a voltar naquele momento memorável de memória afetiva, que é um perfuminho que ela vai usar e que vai voltar a ser sempre, eu me lembro quando eu tinha 10 anos, eu ia com a minha família, nananã. Então, assim, é muito emocional, né? Pega num lugar que não é só ali o consumidor racional, mas pega muito pelo coração. A memória olfativa, ela é muito poderosa nesse sentido. Exatamente. Então, achei uma ideia incrível. Acho que o que pegou foi tem um dos critérios que a gente avalia os projetos, é o quanto aquilo é aplicável. Então a gente achou, ideia é top, mas como é que a gente vai fazer isso? É difícil. Pensando de uma maneira mais prática. Então isso contou, mas foi uma ideia muito legal, muito bacana. Não tem problema falar assim agora, abrir, porque a partir do momento que o grupo apresenta, se torna um projeto, né, digamos, democrático, então não tem problema. E o grupo vencedor também foi muito bacana, porque eles conseguiram realmente trazer uma ideia muito prática, assim, que é eles focaram muito na divisão de produtos profissionais, que é ali quem trabalha com os salões, quem trabalha com mais produtos profissionais de cabelo, de tratamento de cabelo ou de coloração. E a proposta deles era muito focada em serviço. Você ia pro salão de beleza, ele fazia todo um mapeamento com base nas suas feições, com base no seu perfil, mas principalmente usando ali inteligência aumentada.
e não só inteligência artificial, mas usando inteligência aumentada, pegava, por exemplo, um scanning do rosto da Anne e exatamente o que a Anne quer, vendo se faria sentido, se não faria sentido. Hoje existe muito isso com inteligência artificial, mas não com inteligência aumentada, que deixa o seu busto numa versão 360, consegue ver exatamente o perfil, você de frente, você de costas, e aí no salão, a própria pessoa que vai fazer aquele cabelo em você consegue utilizar aquele device, aquele app, consegue te mapear e dizer, vai ficar assim, vai ficar assado, e a pessoa escolhe o que vai ficar melhor nela. Então isso é muito de fácil, entre aspas, a aplicação, né? Então esse foi um projeto que foi adiante também. Bem legal. Anne, eu queria te perguntar assim, as coisas mais básicas da estrutura do programa em si. Eu sei, até porque o time de PR de vocês compartilhou alguns materiais com a gente e tudo mais. Então, eu sei que ele é dividido, digamos assim, em 4 fases, né? Inscrição, seleção das equipes, apresentação do projeto no Rio de Janeiro e a etapa final internacional, que, se eu não estou em erro, acontece em Londres. Mas eu queria que você contasse um pouquinho como é que é essa divisão de etapas, quem pode participar, depois de Londres, o que acontece, quer dizer, o que rola, como é que funciona? Tá bom, legal. Então as etapas são basicamente essas que você falou certinho. Tá. Eu acho que tem um ponto que é importante aí, que é a questão dos critérios de quem pode participar. Então, hoje a gente abre, né, de novo, inscrições para o Brasil inteiro, mas tem que ter entre 18 e 30 anos, porque, como a gente falou, é muito focado ali em carreiras de entrada, né, em formar pipeline de pessoas que vão entrar nos nossos níveis de entrada na organização. Então, esse é um ponto importante, mas não precisa estar cursando universidade, curso técnico, pode estar cursando universidade ou não, isso não é um critério. E outro ponto importante também é que a gente não exige inglês, então espera-se que, como é um projeto global e desse tamanho, desse porte, você precise ter inglês. O que a gente deixa muito claro, e a gente fala com muita transparência em todos os lugares que a gente conta um pouquinho do projeto, é que o inglês não é exigido, não é mandatório. As finais no Brasil podem ser apresentadas em português, seu projeto pode ser desenvolvido em português. Mas caso seu projeto seja selecionado para ir para as finais em Londres, aí sim, naquele momento, vai ser importante uma pessoa, pelo menos, do grupo falar inglês. A gente dá todo o suporte, a gente faz uma aceleração, mas se a pessoa tem um nível zerado de inglês, fica realmente um pouco mais difícil. Uma coisa é ela ter um nível intermediário, básico, e a gente ajudar, e outra coisa é ninguém do grupo. Então, eu acho que isso é uma dica importante. A gente não precisa ser super fera no inglês, não precisamos ter todas as 3 pessoas do grupo que dominam a fluência em inglês, mas pensar que pelo menos uma pessoa precisa ali ter um nível intermediário para conseguir pensar numa final e ir lá para frente no futuro apresentar. Então, esse ponto é importante. Eu acho que das etapas, é muito isso. Primeiro a gente abre, né? Então tem as inscrições, depois tem as seletivas. Mas o que é legal é que desde o momento que você coloca o seu projeto, que você forma os seus grupos na plataforma, que você inscreve o seu projeto, até o momento da escolha dos projetos finais, você tem mentoria. Então a mentoria ajuda, o contato com a área de Talent Acquisition, que é a nossa área, o tempo todo. Ao longo de todo o processo, constante. Então, cara, tenho dúvida aqui, não entendi o que eu boto nesse slide, não entendi como é que eu faço a abertura. A gente tá sempre lá respondendo. E aí as pessoas vêm muito e acessam, a gente também vê a LinkedIn direto. Anne, mandei mensagem lá, não responderam. A gente, calma, a gente responde 3 vezes na semana, a gente não responde todos os dias. Anne, quantas pessoas a gente tá falando, assim? Cara, esse ano já são quase 7 mil inscritos. Nossa, gente. Então é bastante gente. E tem essa característica, né, de novo, por ser um projeto com nome, já está há mais de 30 anos, por ser L'Oréal, que também tem um nome, geralmente tem um alto nível de inscrições que aumenta ano após ano. A gente tem muitas inscrições, programa de estágio, vem 9 mil inscritos, trainee tem 28 mil inscritos, assim, são programas muito grandes, e o Brandstorm a gente vê muito mais como um aliado complementar, né? Ele não é um projeto à parte, ele vai justamente ajudar a gente a alimentar tanto as inscrições de programa de estágio, quanto de trainee, quanto de jovem, depende ali do seu nível de, entre aspas, senioridade que você tem para cada nível de entrada. Venceu em Londres, acontece o quê? Venceu em Londres, ótima pergunta. Venceu em Londres, aí tudo pode... Aí o céu é o limite. Venceu em Londres, você tem vários, a gente chama de golden tickets, né? Venceu em Londres, não só você entra aí nesse processo de estar na nossa listinha de mailing pra gente falar com você sobre os processos seletivos, você pula todas as etapas e você vai direto conversar com o gestor da vaga.
Então, você não é mais entrevistado por talent, você não é entrevistado pelo RH da área, você vai direto para conversas com os gestores de áreas, para eles te conhecerem melhor, e aí, assim, você, entre aspas, fura uma boa fila para você, né, Claro. ter mais acesso às vagas da L'Oréal. Mas em relação ao projeto, ao desenvolvimento do projeto do Brandstorm, o que é o mais legal é que você tem mentoria durante 3 meses, então você fica em Paris. Você vai para Londres, mas Londres basicamente é só esse ano por causa das Olimpíadas em Paris, e é impossível ter as finais nessa data em Paris, mas todo ano é em Paris. Sim. Então, depois das finais, você passando, seu projeto sendo aprovado, você vai ter a chance de desenvolver o seu projeto durante 3 meses, aí sim, em Paris, e aí com a ajuda tanto de profissionais da L'Oréal, que vão ser os seus mentores ali, tanto da área de inovação, tecnologia, você vai ficar ali desenvolvendo e também vai passar um tempo em startup. A gente tem uma super startup na França, uma das mais reconhecidas, chama Station F, que você fica lá desenvolvendo realmente ali como uma incubadora do seu projeto. Então é bem legal, é bem completo, realmente tem início, meio e fim, desde o momento de concepção da sua ideia até o desenvolvimento, a aplicabilidade daquela sua ideia para o ambiente da L'Oréal. Então acho que isso é muito legal também, porque é óbvio que vai ser muito legal se você for contratado, mas para sua empregabilidade, para sua carreira, para o seu currículo, já é muito top você ter passado 3 meses em Paris sendo mentorado pela L'Oréal e por profissionais de alto, né, de alto, digamos, pedigree dentro de uma startup. Então acho que é bem legal nesse sentido. Fantástico. Bruninho? Pena que eu não posso concorrer, porque eu não tenho 18 anos ainda. Também não posso. Eu já tava vendo passagem para Paris aqui, mas não vai rolar. Eu não tenho a idade ainda. Na verdade, eu já tô quase no limite da outra vertente da idade. Mas ok. Ô, Anne, eu queria te fazer uma pergunta. Não é focada em dados, é mais por questão de feeling seu, de curiosidade, porque eu acho muito relevante, como você já tem um tempo legal de L'Oréal, os seus 11 anos aí de empresa, então você já viu muita coisa acontecer nesse projeto, você já viu várias edições, e você também já viu mais de uma geração participando desse projeto. Então, os 18 a 30 de hoje são bem diferentes dos 18 a 30 de quando você entrou na L'Oréal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, até o próprio conceito de competitividade vem mudando, né? Hoje muito se fala da competitividade saudável dentro dos escritórios, como que você estimula isso, sem que pese no ambiente, no clima. E eu acho que a gente já teve um tempo de competitividade num escritório ou fora dele, era um Brasil e Argentina todo dia, né? Então eu acho que até esse conceito ele mudou bastante. Então, eu queria que você falasse um pouquinho nesse sentido. O que você mais nota de mudança de quando você descobriu esse programa? Tipo, nossa, olha isso aqui, que incrível que tá rolando, como que é, para como tá hoje. Como que você vê essa evolução, não só do Brandstorm, mas da Anne envolvida no Brandstorm? Legal. Então, eu acho que realmente em 11 anos muda bastante. Eu hoje estou muito mais envolvida. Eu não era da equipe de Talent Acquisition que cuidava diretamente do programa há 11 anos atrás. Então, não estava nesse nível de envolvimento. Mas aí, falando muito mais em termos de como muda o público, né? Que independente de eu estar tocando o programa de perto ou não, eu já trabalhava no RH e já tinha muito contato com essa galera, independente de servir a Brandstorm ou não. Então, eu acho que pensando nessa geração específica, né, de 18 a 30 anos, que é um recorte bem específico, eu acho que é uma galera que mudou muito com o tempo, até em termos de comportamento mesmo. Acho que existe uma leveza maior, existe uma exigência maior por qualidade de vida, por saúde mental, por ter o seu espaço, por não usar o WhatsApp para falar de trabalho, o que é ótimo, porque desafia muito a galera mais, entre aspas, old school, que é de outra geração. Então, eu sei que no passado, eu quando entrei na L'Oréal, era dessa geração de 18 a 30 anos e era uma outra geração, que tava ali pau pra toda a obra, não tinha limite, não tinha nada, vambora. Não que isso seja uma cultura L'Oréal, porque isso era muito mais a raridade, né? Era muito mais a exceção, se precisasse, você tava ali. Mas hoje em dia, é uma coisa quase realmente não mais aceitável, assim, a gente trabalhar nesse formato. Acho que a empresa mudou muito nesse sentido, mas muito em função também dos perfis que a gente precisa acolher, precisa entender, precisa trabalhar bem com essa galera toda.
Então existe ali também uma questão de adaptabilidade, né? Como que a gente trabalha bem com a galera que continua na L'Oréal e continuam tendo, né, sendo super queridos aqui dentro e super importantes aqui dentro, para a galera mais jovem que vem com outras demandas, né, querem fazer outros tipos de acordo. Isso é ótimo, porque isso também coloca a gente para refletir todos os dias. Eu sei que o meu time específico é um time muito jovem. É uma galera muito jovem, assim. Tem pessoas do meu time que têm 19 anos. Então, eu fico, gente, eu não tô entendendo nada que vocês estão falando. Tecla SAP, que agora virou só gíria. Gíriês, eu tô me sentindo tô me sentindo a tia do grupo. Então, isso é legal também, que você vai estar sempre muito mais ali conectado com o que tá acontecendo no mundo jovem, entre aspas. Mas uma coisa bem legal que a gente fez uma pesquisa... A gente tirou esses dados de uma pesquisa que eu não me lembro a fonte, e pasme, mesmo quando a gente fala de jovens, as demandas dos jovens, em termos do que eles querem como carreira, continuam sendo as mesmas, que é salário, reconhecimento profissional, mobilidade e possibilidade de carreira. Então, assim, muito fala-se, né? O jovem, ele vem muito com essa agenda de eu quero trabalhar com propósito. Isso é muito bom, e na L'Oréal Group, no Brasil e no grupo, você tem isso. Acho que é um propósito enorme, né? Trabalhar com saúde, trabalhar com democratização, né? Saúde, beleza para todos. Então, eu acho que isso dá muitas possibilidades, mas no final do dia, eu acho que é engraçado que é a musiquinha do Somos Todos como Nossos Pais, né? No final do dia querem ver o dinheiro, a carteirinha assinada, o dinheiro caindo na conta, o negocinho ali bonitinho, você ter ali a sua previdência, você ter o seu plano de saúde, você ter possibilidade de se movimentar na sua carreira. Então eu achei isso muito interessante. Quando a gente abriu e viu ali os motivos, é isso. Mudou de uma geração para outra, de um ano para outro, a coisa muda, mas na hora do vamos ver, acho que na hora que a coisa aperta, o jovem continua com a cabeça de quando nós éramos jovens. Então, assim, realmente como nossos pais. Como nossos pais. É o famoso tá difícil viver de propósito, né? Enfim. É muito bom viver de propósito, mas só de propósito fica um pouquinho mais difícil. Não, você consegue aliar tudo, maravilhoso, mas só de propósito vai ter aí mais um desafio. Anne, quero te agradecer. A gente já está com o nosso tempo acabando. Quero te agradecer mais uma vez pela participação no nosso RH para você Cast. E parabenizar você pelo Brainstorm, pelo trabalho como um todo, mas o Brainstorm realmente chamou muito a atenção da gente, porque é muito diferente. Eu acho que ele toca em pontos muito caros para todo mundo, assim, né? A questão da criatividade, da inovação, de pensar, de trazer para frente de tudo, a questão da diversidade, a questão do trabalho com saúde e beleza, que são valores muito, muito nobres, assim, muito legais. Então, parabéns pelo trabalho, obrigado mais uma vez e sucesso sempre. Obrigada a vocês, gente. Muito bom estar aqui participar. É uma conversa, nem vê o tempo passar. No final, nem sei quanto tempo passou, vai falando e nem se dá conta. E foi muito bom. Obrigadão, viu, gente? E sucesso. Que demais. Bruninho, obrigado também por ter participado hoje. Bom, quem acompanha os nossos episódios sabe que sempre fica uma musiquinha de fundo, né, enquanto tá rolando o papo. Eu acho que quando a Anne vier pela terceira vez, nada mais justo do que ela escolher a música, a gente já entra no modo fantástico ali, passa o podcast com a soundtrack que ela montar, e já fica bem, bem temático aí para completar olha aí. A música dela. Vamos preparando uma Beyoncé aí, então, pra gente. Já vai montando, manda a playlist depois pra gente, tá? Que o Lucas já vai colocando ali, intercalando entre as Anne, parabéns aí pelo projeto. De novo, parabéns por tudo que vocês fazem na L'Oréal. É como a gente estava falando no começo, né? Incrível, 2 conversas e você fala de um jeito tão, tão empolgada que você deixa a gente realmente vai muito longe. O tempo passou muito rápido, então a gente vai ter que aproveitar que as assessorias estão por aqui, a gente já vai ter que marcar a terceira conversa. Já tragam outro projeto ali da L'Oréal para a gente debater aqui, porque vai ter que rolar. Mas muito legal mesmo tudo que vocês fazem. Obrigado aí de novo pela disponibilidade. Ai, gente, que bom. Obrigada a vocês. Vamos uma terceira. E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje? Falamos com a Anne Jacobson, ela é diretora de Talent Acquisition do Grupo L'Oréal no Brasil. Quem participou comigo foi o Bruno Piai.
E antes de finalizar, só quero deixar aqui o convite ou o recado para você se inscrever no feed do nosso podcast, aí no tocador de sua preferência. Você provavelmente está ouvindo a gente no Spotify, mas pode estar ouvindo também no Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, SoundCloud, não importa. Vale a pena se inscrever, assim sempre que tiver episódio novo publicado, a gente vai aparecer logo na página inicial do tocador. Beleza? A gente se vê no próximo episódio, um grande abraço e até mais.